todos. Fernando Oliver está aí também, Bia Santana, Clube de Vantagem chegou aí, todos bem-vindos, bom dia. Bora tomar um café. Quem aceita um café? É isso aí. Deixa eu chamar aqui, chamei o Ronaldo. Ronaldo aceitou? Opa, Ronaldo entra aí, o Ronaldo vai estar. Bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje o papo vai ser com o Ronaldo Vitória. Nós vamos falar aqui um pouco mais sobre a parte de educação digital. E com isso, a gente continua aqui a nosso encontro de vencedores. O encontro de vencedores começou aí no mês passado, e de lá para cá a gente vem falando praticamente diariamente aí, trazendo especialistas desse momento aí, como que a gente pode superar esse momento, como que a gente pode realmente fazer melhor o que a gente está fazendo. Deixa eu procurar o Ronaldo. O Ronaldo tá aí. Tá conectando. E aí, Ronaldo, beleza? Bom dia, meu amigo. Bom dia, tudo bem? Firme e forte. Aí, ó, ágil, escola de negócio aí no fundo, top, hein? Tem que fazer uma produção aí, né? Ah, Importante. legal, é isso Senão, aí. senão meu marketing me mata. É verdade. E tem toda a razão mesmo. Tem toda a razão. Tem que matar mesmo. Hum. A Daiane chegou aí. Bom dia a todos. Vou falar aqui, para quem não conhece, o Ronaldo Vitória, a maioria das pessoas aqui na nossa rede já conhece o Ronaldo aí, em vez de outros eventos que a gente já participou ao vivo junto. Isso é o primeiro online, né, Ronaldo, que a gente está fazendo, né? Primeiro online, exatamente. É. O Ronaldo, ele tem 34 anos de mercado empresarial, mais 5 como docente especialista em empreendedorismo, especialista em estruturação de operações de negócio, gestor de time multidisciplinares, um networker, né, um tema que ele gosta de usar muito, né, de origem, fundador do Connect Business, um canal colaborativo lá, onde ele também tem a conexão, e fundador da Ágil Escola de Negócios. Bom, bastante coisa aí, hein, Ronaldo? Bom Bastante dia, coisa, né? bem-vindo. Obrigado, Vanderlei. Obrigado aí pelo convite. Satisfação aí estar com você nesse projeto bem interessante aí, bem legal. Desejo sucesso já antecipadamente. Para nós, para nós. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem, né? Quando a maré desce, todos os barcos descem, né? Então, nesse momento aqui, Exatamente. onde que a gente se une em prol aí de ajudar o próximo, com certeza isso, no longo prazo, a gente vai colher grandes frutos disso. O tema aqui hoje vai ser educação digital. Aprenda como se reinventar em tempos de crise. Bom, esse tema surgiu de um bate-papo que eu estava com o Ronaldo antes, né? Da gente ver aqui ao vivo. O Ronaldo falou, cara, a educação digital vai realmente transformar, é um caminho aí que os empresários podem tomar para superar esse momento, utilizar essa ferramenta. Então, para a gente já começar com bastante informação direta, Ronaldo, primeiro, vamos pôr aqui a régua, né? O que é se reinventar? E essa tal de educação digital funciona mesmo? O pessoal ainda está meio reticente. Fala aí a sua visão disso, até pela Ágil também, que tem conteúdos digitais, você vai poder falar com grande profundidade e prioridade no assunto. Bom, Vanderlei, eu penso da seguinte forma. A educação digital, ela está relacionada diretamente à questão também da educação à distância, né? Está relacionado a isso. A educação à distância já no Brasil, vamos colocar aí, talvez aí há uns 15 anos, chutando aí, há uns 15 anos ela já vem crescendo, né? Mas sempre foi muito discutido a questão do perfil, né? Você já deve ter ouvido falar isso. Ah, tem perfil para EAD, não tem perfil para EAD, porque o EAD ele requer realmente mais disciplina, etc e tal. Logicamente que tudo isso você traz também para essa questão da educação digital, que são mais esses conteúdos gravados, né? Vamos pensar assim, ao vivo, gravado, o conteúdo mais online, né? Seja por meio de salas de reuniões, de eventos, como nós estamos fazendo aqui agora, é uma forma também de transmitir esse conhecimento, né? Então, tudo isso aí eu acho que a gente pode caracterizar como esse conteúdo digital, né? A grande diferenciação é a plataforma,
porque no caso de conteúdos de educação, de EAD, no formato EAD, ele traz uma estruturação mais rígida, professor ali, conteúdo programático bem definido, e aquilo ali normalmente as empresas vendem, né? Ou alguns conteúdos gratuitos, mas muitos são vendidos. Então, assim, a educação digital, ela vem, né, nesse momento com esse isolamento social, né, que já entramos aí no segundo período de quarentena no estado de São Paulo. A educação digital, ela vem realmente crescendo, e é engraçado, né, porque você começa a ver algumas variáveis acontecendo aí em meio a essa situação. Nós que já somos da área, nós olhamos e a gente vê realmente, né, alguns aproveitando a oportunidade, outros ainda batendo um pouco de cabeça com essa oportunidade. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta aí. Não, é verdade, é verdade. Esse momento aqui, né? Até a Pri, né? A Pri Sambiera, que cuida aí do marketing da Aja, né? Dos seus negócios aí também. E eu vi que ela postou uma foto lá, o Homer Simpson, né? Todo mundo fazendo live e o Homer assim, será que só eu que não estou fazendo, né? E É verdade, é verdade. aumentou muito. Aumentou porque eu acredito que as pessoas viram que o EAD realmente, a educação digital à distância, realmente é um potencial. Ontem eu estava entregando uma consultoria remotamente, né? Cliente que está, eu até coloquei, né? O sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso, né? A Espaço Solução, que é um cliente nosso, ontem está fechando um negócio no meio via plataforma. Então fechou, assinou o contrato ontem, a gente estava comemorando na live lá, na nossa conexão fechada. E aí tem, né, as plataformas fechadas, as plataformas abertas. Tem que olhar o ferramental que você vai utilizar, porque cada modelo, cada momento, né, não dá para entregar uma consultoria via live no Instagram, por exemplo, né? Porque aí eu abro os números da empresa para todo mundo, não vai ser muito, muito bom isso daí. Não. Mas dá para... O Henrico também comentou isso ontem, o Henrique Cardoso, que é um colega aí do BNI, lá do Titânio, em São Paulo, e ele falou... Eu conheço o Henrico. Conhece? Então, ele falou, cara, entrega 90% do que você sabe online agora. Entrega de graça, porque daqui a pouco as pessoas, conforme essa autoridade vai subindo, elas vão te procurar. E aí você vai ver que você tem muito mais coisa. Você achou que entregou 90%, mas na verdade você não entregou nem 10%. Tem mais um monte de coisa lá que você não consegue entregar online. Inclusive porque precisa desse bate-papo aqui, né? Tem pessoas participando com a gente aqui, a Águida entrou, o Clube de Vendas entrou aí, várias pessoas estão participando, mas elas não interagem, né? Elas participam olhando aqui, pode escrever ali, mas tem momentos para entregar, você vai precisar desse olho no olho. Também acredito muito no digital aí. É verdade, Vanderlei. Inclusive, sobre isso aí que você está falando, o que eu vejo, né, é que realmente tem muita gente tentando e entregando conteúdos digitais. Muita gente, sabe aquela história que a gente brinca, às vezes até o coach, né? A gente fala assim, o coach é uma profissão, uma especialidade super importante, mas em determinados momentos aí que passou, ele banalizou um pouco, porque todo profissional entendeu que virou coach, né? E começou a usar o termo coach, depreciando um pouco a profissão daqueles que são realmente os competentes. E agora eu vejo também um pouco desse movimento. Por quê? Talvez no desespero, na tentativa de realmente buscar as oportunidades, muitas empresas, muitos empreendedores, autônomos, não importa, eles estão realmente partindo para o digital, desde uma simples divulgação até a venda, só que muitos não estão preparados. Alguns não estão preparados e têm a sorte, né? Vamos chamar de sorte, têm uma determinada competência e conseguem realmente alcançar o resultado. Mas muitos prejudicam até a imagem da empresa. Então você pode notar que está tendo muito conteúdo, até um pouco em excesso, porque hoje o cara ele vende lá determinada situação, por exemplo, um determinado produto de nuvem, sei lá, mas ele quer colocar, no caso, ele quer fazer uma live para explicar como que funciona aquilo. Só que ele também não está tão preparado. Então é uma mescla da necessidade, da oportunidade com a competência. E às vezes eu posso não ter competência para vender. Eu não sou especialista, você é o especialista. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contratar o especialista, que é o Vanderlei, para me ajudar na venda. O resto eu tenho a competência na parte digital, na parte do online, tá certo?
Outro ponto interessante que eu acho que merece um destaque aí na sua fala é essa parte do posicionamento. Realmente, a Ágil Escola de Negócios, por exemplo, você citou aí, nós estamos entregando vários conteúdos digitais gratuitos, que é justamente para quê? Como somos uma escola que estamos há pouco tempo no mercado, para gerar esse interesse e com isso, com esse público aumentando a cada dia, gerar o posicionamento, gerar autoridade, né? E eventualmente, quando tivermos também alguns conteúdos que, logicamente, que nós somos uma empresa com fins lucrativos, tiver que ter um conteúdo pago, o consumidor, o cliente, o treinando, ele vai já conhecer a marca, vai ver que é uma marca que, de respeito, vamos colocar assim, e ele vai acabar comprando um produto. Verdade, verdade, Ronaldo. Ronaldo, você tocou num assunto bacana, porque eu praticamente estou falando todo dia com empresários. Nosso público é o mesmo, né? Tanto é que eu sou facilitador aí na área, justamente por isso, nosso público eles conversa muito, a gente trabalha com empresários. E essa ação de você comentou, né? Que você começou a escola há pouco tempo, esse ano que você veio com o gás todo, né? Ano passado você estava validando o projeto e tal. Esse ano que você veio para implementar, a gente teve conversas em janeiro, fevereiro sobre isso. E aí, o seu planejamento, né? Tudo que a gente planejou em janeiro, fevereiro, serviu para mostrar que a gente sabe planejar. Mas de resultado ele foi para o zero porque o cenário inteiro mudou. É Exatamente. importante planejar, mas é importante saber mudar. E nesse momento, quem que você acha que vão ser mais afetados, né, nesse cenário aqui de crise? Quem que você acredita que vai ser mais afetado? Assim, quem fez o planejamento e teve que alterar? Quem não fez o planejamento? Quem nem sabe o que é planejamento? Exatamente. Acho que esse é um ponto muito importante. Vamos separar aí. Muitas empresas, empresários ou empreendedores que não sabem o que é, não sabem, entre aspas, o que é planejamento, nunca fez planejamento, alguns que fizeram planejamento, e eu vou destacar para você, mesmo as médias e grandes empresas, pouco provavelmente preveram no seu planejamento uma pandemia. Tá ok? Eu também tenho experiência larga na área de TI. Eu posso te falar que já mapeei risco, fiz muitos mapeamentos de risco e eu acho pouco provável que alguma empresa tenha pensado assim de forma tão, né? Pensou no terremoto, mas não pensou na pandemia, sabe? Mais ou menos isso, tá? Então, assim, logicamente que quem fez um planejamento, mesmo não prevendo uma pandemia, mas prevendo um caos, talvez que também pudesse gerar uma interrupção dos negócios, que isso é possível, né? Ter previsto isso, está mais preparada para tratar com a crise agora. Aquela que não fez, ela também pode, né, conseguir reverter, mas ela certamente vai ter uma dor de cabeça maior, vai passar por um percalço maior. Assim, atrelado a isso, eu acho que tem muito a ver com a política de home office. Olha só, nem toda empresa sabe operar em home office. A grande maioria não sabe, por característica. Mas poucas empresas possuem uma política de home office, seja na política de RH, com alguma passagem lá na política de TI, que tem a ver, né? Ou uma política de home office exclusiva, só tratando realmente todas as regras, as condições, em caso de uma necessidade, como será operar em home office. Então, você deve ter visto aí bastante dificuldade nesse sentido também. Empresas que tiveram que, obrigatoriamente, vamos colocar assim, devido ao decreto do Estado, né, colocar os funcionários em home office, e não tinha uma política de home office, não tem. E aí a gente pode aprofundar esse assunto, tá? Eu posso vir para a parte de tecnologia, de gestão, de ferramentas, etc. e tal. Legal, bacana. Você falou realmente muito claro, né? Esse preparo das pessoas para o home office, né? A gente não tinha essa cultura aqui no Brasil. Tanto é que eu faço home office desde quando eu fundei a Vendedor Vencedor. Então, eu trabalho em co-work ou home office, ou no cliente. Né? Então, eu não tenho uma base específica onde você vai lá, tem uma plaquinha escrito Vendedor Vencedor, você entra, né? Não tem essa questão física. E quem trabalha fora tem a questão de produtividade, tem como saber organizar o processo. Porque uma coisa é quando você tem um processo ali na cozinha da sua casa, que você dá uma olhadinha e vê como está funcionando, e outra quando essa cozinha mudou. Né? Você só pega o produto pronto. É outro universo para a gente ver. E bacana, bacana. Eu também acredito nisso aí, que essa organização ninguém previu. Mesmo os mais... eu vou falar agora como engenheiro de segurança, né?
mesmo com o engenheiro de segurança que vai colocar todas as barreiras, né, todos os recursos para não ter acidente, mesmo esse não conseguiu prever esse estrago que aconteceu aí. Mas o mais importante dentro do que está acontecendo é que as medidas que foram tomadas tem o a favor e tem o contra, né? Ficou meio um fla-flu, mas independente, você não pode falar do resultado. O resultado está vindo e menos pessoas estão sendo contaminadas, menos pessoas, o sistema de saúde não colapsou dentro disso, então a gente pode falar que os resultados estão vindo. A gente pode gostar ou não das medidas, mas os resultados... É como eu falo em vendas, né? Você pode gostar ou não do vendedor, mas se ele bate a meta, você não tem o que fazer, entendeu? É verdade, né? Bom, Ele vamos lá. pode ser ótimo, né? Pode ser ótimo, pode ser ótimo. Mas E não vem. aí pronto. Aí esse tem que mandar embora. Não tem jeito. Ou treinar e treinar bem. Se ele tiver comportamento, se ele já tem um comportamento, técnica a gente ensina. Ensinar comportamento é muito caro para o micro e pequeno empresário. Normalmente ele não tem tempo. Você trabalhou em grandes corporações, né? Eu também trabalhei numa multinacional, a ABB. Você já trabalhou em banco. Você sabe quanto que eles investem pesado em treinamento. Mas eles investem pesado em treinamento em quem tem comportamento, quem tem atitude. Quem não tem, meu amigo, eles já dão um jeito de triar ali, 2, 3 entrevistas de performance, né? Ó, a concorrência tá te chamando ali, vai ali conversar com eles um pouquinho. É verdade. Bom, Ronaldo, deixa eu te falar. Assim, quando a gente está em educação digital, você até falou que está tendo esse boom, muita gente oferecendo o conteúdo, a informação, muita gente que tem o preparo até para passar do conteúdo, mas não tem o preparo para passar no digital, porque é outra plataforma completamente diferente. Então você vai ter bons professores fisicamente, o cara da sala de aula que é muito bom, e quando ele vir para o digital ele não vai performar. E você vai ter cara que é muito bom no digital, e se você precisar dele no evento presencial, ele é um desastre, né? Porque são habilidades técnicas completamente diferentes. Mas agora, me posicionando como empresário que estou procurando educação. Quais os erros que eu não posso cometer aqui que pode me custar muito dinheiro aí nesse balaio de gato que está formando aí? Os erros que você não pode cometer, eles também eles estão relacionados, logicamente, à referência, ao conhecimento, né? É assim, como eu falei, tem muito conteúdo digital, tem muita empresa, tem muito assunto, né? Tem muita marca, logicamente que você tem empresas especializadas, né? Como a Ágil, por exemplo, que tem conteúdos N ali, com professores, facilitadores que são empresários, você conhece bem, você participa também como especialista em vendas exclusivo conosco, você coloca lá o seu tema, e você tem aqueles conteúdos que vêm realmente, esses mais gratuitos, que vêm para falar de uma nuvem, falar de como se vestir, falar disso, falar daquilo. Esses são os que aproveitaram realmente a oportunidade, talvez continuem depois da crise, mas é algo mais pontual, que a gente não sabe nem se vai virar aí um produto realmente de venda, né, de comercialização. Agora, eu acredito que o empresário ou o empreendedor autônomo, né, no caso, o profissional autônomo aí no caso, ele tem que dar uma olhadinha um pouquinho para o histórico. E aí eu vou fazer até a defesa aí da minha escola e não requer a questão, não precisa ser uma empresa, uma instituição com 10, 15 anos. Não, isso não está relacionado a tempo. A qualidade está relacionada a outra coisa, conteúdos, os facilitadores, professores, o planejamento, a estrutura, a forma que se entrega isso. O empresário tem que olhar um pouco isso, eventualmente buscar algum histórico, pesquisar mídias sociais, pesquisar alguns eventos realizados, alguma referência com alguém que já fez algum tipo de treinamento, né? Logicamente que verificar o conteúdo para ver se o conteúdo está aderente ao propósito dele, ao objetivo que ele quer alcançar, seja um conteúdo digital, depois da crise, seja um conteúdo presencial em sala de aula, ou seja em company, algum conteúdo customizado para ele. E eu acho que está muito relacionado a isso, né? Essa redução da chance de errar está muito relacionado a isso. O empresário, o empreendedor, ele tem que fazer algumas análises antes de escolher, né, a empresa, a escola que ele está que ele vai contratar ali, no caso, para ministrar esse conteúdo para o time dele. Verdade, verdade. Eu te falo, a Daiane Tavares está com a gente online aqui, vai falar até com
pessoal da JR Diesel nessa semana aí também, e a gente estava falando dessa questão, né? Ela trabalha com marketing digital, e no marketing digital também, que meio que popularizou entre os empresários, e muitos achavam que era só ter um site. Ah, não, vou ter um site, tá tudo resolvido, vai vender pra caramba, né? Tá ali no superficial. E essa questão de ter profundidade e principalmente de ter resultado de campo de batalha. Eu falei ontem com o Thiago da RT Tintas, Irmãos da Cor, e ele Eu tava falando, conheço. pô, conhece, né? E aí eu falei com ele, eu falei, Thiagão, o seu concorrente, ele pode ter tudo. Duas coisas que ele não consegue copiar, sua história e seus resultados. Perfeito, A perfeito. história deles, né? Eles começaram lá desde pequeno dentro desse mercado, e a Alpicon, que é um outro cliente que eu estava lá, e você vê o mundo se fechando, né? Eu estava na Alpicon e eu falei, eu vim lá da RT Tintas. Ele falou assim, cara, eu conheço os meninos, eles são muito bons e tal. Ele começou a me vender, né? Eu falei, eu já sei, meu amigo. Puta, que legal, né? Eles são meu cliente, cara. E ele falou assim, não, cara, é sensacional o que eles fazem, assim, o jeito que eles tratam, que eles ajudam as pessoas, você vai chegar lá, eles sempre estão prontos para ajudar, isso é muito legal. E aí eu falei, tá vendo, Thiagão? A partir disso, você pode criar, você tem embasamento para criar qualquer conteúdo nesse ramo de empreendedorismo, por exemplo, porque seus resultados estão aí, você consegue mostrar. Você tinha lá uma lojinha que você vendia sem camisa, e hoje, né, quando a fotinha aqueles pequenos lá, e hoje você tem duas lojas, as duas lojas de sucesso, vendendo, cresceu 23%, mesmo nesse momento, primeiro trimestre cresceram 23% em relação ao ano passado, mesmo Que neste bom. momento. Então, Nossa. não tem o que questionar. Você pode gostar ou Não, não, mas questionar não é possível, na é verdade? esse crescimento da RT, certo? Da RT. Então, mas veja, olha só, o que é interessante fazer essa análise, né? Assim, você sabe, uma das minhas especialidades é essa questão da conexão de negócios, né? E eu olho muito o processo. É, todo mundo está em casa, tá certo? Então, é o momento, até tem alguns memes aí na internet que o marido está em casa, ele nunca fez tanto reparo, né? Como toda a lista de reparos que ele tinha, ele está conseguindo colocar em dia. E o pintar a casa está incluído nisso, né? Porque, veja, Verdade. pintar a casa, porque as pessoas estão em casa. Então, eu vou aproveitar para fazer uma pintura de um quarto, fazer um agrado para o filho. E, por outro lado, os escritórios estão vazios. Então, também é o momento de mandar pintar, porque a pessoa que está pintando, ela está isolada, né? Ela está em segurança, porque ela não está tendo contato com o público. Então, isso também justifica um pouquinho esse aumento aí. Exato, exato. Aqui a Academia Aquários fez isso, né? A academia não está funcionando, eles estão fazendo aula online, então eles estão entregando o conteúdo deles de maneira online para os alunos e aproveitar esse tempo para reformar e organizar a academia, coisa que eles não iam conseguir fazer, porque eles têm mais de 1.000 alunos aqui na nossa região. Então eles não iam conseguir tirar todo mundo e falar, vamos fechar uma semana para reformar? Isso, olha aí. Sem É chance, isso. não ia ter É como isso. acontecer. Então, é É isso, meu aproveitar amigo. as oportunidades, aproveitar os momentos. Aproveitar a oportunidade. E quem aproveita melhor é quem tem o que eu chamo na escola ágil de visão de negócios. O empresário, o empreendedor, ele tem que ter visão de negócios. Não adianta ele só achar que entende do negócio dele se ele não conseguir ter essa visão para arrumar a solução. Isso é uma oportunidade. É a oportunidade de fazer a manutenção, você entendeu? Sem prejudicar o negócio. E também é legal isso que você falou da profundidade. Você citou a Priscila Biela aí, que cuida do marketing da Ágil, que é a PB Conecta, e assim, ela fala muito disso, e eu concordo plenamente, a gente já fez algumas discussões boas nesse sentido. Tem muito profissional hoje no mercado que, infelizmente, é muito raso, ele não tem profundidade, tá? Esses estão naquele lote que eu falei que acaba batendo cabeça e acaba prejudicando um pouquinho o nosso trabalho. Mas não tem profundidade nos assuntos, não tem base de pesquisa, base de estudo, não tem experiência prática, mas por algum motivo acaba querendo entrar naquele tema e não tem profundidade. Isso é muito crítico. Verdade, verdade. E esse perfil, né? Agora, falando como empreendedor, como empresário também, esse perfil aí é um ponto de despreparo, né? A gente está falando de planejamento. Então, eu, por exemplo, né, quando as pessoas me perguntam, pô, Vanderlei, você fala de vendas e tal, mas você fala de marketing? Eu não falo de marketing, apesar de eu ter um pouco de conhecimento dentro do que eu aplico dentro da minha empresa, não externamente. Então, eu falo, olha, eu Perfeito. fiz essa ação e essa ação deu resultado dentro do meu universo, com a minha experiência, com o que eu sei. E, então, É isso. e tenho fontes de pesquisas onde que quando eu preciso, eu vou lá buscar.
Então, não, mas eu não tenho isso, eu não tenho esse conhecimento. Fala, então, beleza. Então, procure quem é um especialista nessa área, uma pessoa que pode te orientar. Normalmente, a orientação, como um bom advogado, né? Ele te orienta e fala, ó, o melhor caminho é esse, e se você quiser me ajuda, nós vamos por esse caminho. Não, mas eu quero a briga direta, né? Vamos pegar aqui, né? A questão que a gente estava falando da questão de ser mandado embora, não ser, esses processos trabalhistas que vão vir. O advogado sempre vai querer a questão de conciliação, para resolver o problema o mais rápido possível. Para ele resolver, ele recebe, o cliente recebe, estamos bem. Agora tem aqueles que vão para o embate. Quando você vai para o embate, isso vai para o litígio e vai levar anos para ser decidido. Eu estava falando com o Pedro Henrique aqui, da Mazei, ele falou, isso dá para levar, dependendo do nível, dá para levar 6, 7 anos para receber. Então, 6, 7 anos é muita coisa. Tem gente que já morreu em 6, 7 anos. E aí o advogado não vai querer entrar numa fria dessa. Você quer ir para a briga? Ele vai falar, então, legal, com a briga você procura outro advogado. Você quer ir para o consenso, você pode vir comigo. E os especialistas se posicionam assim. Normalmente eles dão a solução e defendem aquela solução por até o final. Sim. Vamos aqui por esse caminho. Me fala mais um pouco desse projeto da Ágil, que você começou no ano passado, né? Formatou, validou ano passado. Como que foi esse momento de validação, prototipação, até chegar agora aqui? Até para quem também está, eu comecei o meu negócio agora, aí veio isso daí, fechou minha loja, o que eu vou fazer? Aí dá para ter uma ideia e também trocar essa experiência. Fala um pouco da Ágil. Não, legal. É uma boa pergunta aí. Agradeço a oportunidade, né? Eu vou explicar. Na realidade, assim, a Ágil hoje, a origem da Ágil, né? Explicar um pouquinho. Ela vem já desses 34 anos de mercado empresarial. Eu comecei com 14 anos e, né? Praticamente aí saí do mercado empresarial em 2018. E, no caso, atuei aí em vários níveis hierárquicos, desde chão de fábrica, níveis operacionais, até níveis, agora os últimos trabalhos executivos, né? Gerencial e depois executivo. Então eu posso falar que eu galguei realmente todos os degraus aí, né? E o que ocorre? Adicionalmente a isso, desses 34 anos, eu tenho acho que 5 anos que eu ainda leciono na área de empreendedorismo. Isso é à noite, por isso que é em paralelo, não é? Eu só tenho 49 anos, não vai, né? Senão vão achar que eu tenho já 60 anos. 34 não, mais 5. Aí eu vou somando 34 mais 5 mais 14. Isso. Então, algumas pessoas podem se confundir. 34 anos, né? Vamos colocar aí das 6h30 às 7 horas da noite e 5 anos, 4, 5 anos, das 7 horas da noite até umas 10 da noite, tá bom? Dando aula. Em 2014 e 15, eu iniciei uma escola de cursos livres profissionalizantes que ficava sediada na Escola de Osasco. E hoje ela é um polo de uma instituição de ensino de graduação, pós-graduação privada. E só que não me agradava muito, no caso, assim, eu não estava muito mais motivado com aqueles conteúdos, né? Porque eu sou um cara de negócios, a minha origem é essa, e eu tinha um plano. Foi quando eu conheci a PB Conecta, que você conhece, né? Que é a Priscila Biela, fiz lá um planejamento estratégico de marketing, depois fiz um plano de negócios, ou seja, estou bem estruturado de planejamento, isso tudo ali, vamos colocar assim, 2018, tá? Praticamente só planejando, e olha só fiz o lançamento da Escola Ágil em julho de 2019, nós fizemos um workshop com 5 professores, 5 facilitadores, na Associação Comercial de Osasco. Tivemos lá naquela ocasião 60 participantes, foi muito legal. Imagina um workshop com 5 facilitadores, cada um, né, com seu conteúdo, só que os assuntos interligados um no outro, porque foi eu que encomendei o tema, que é o slogan da escola hoje, que é Caminhos para uma Liderança de Sucesso. E foi muito bacana, foi muito bacana. Inclusive o próprio Alfredo Tanimoto, que você conhece, que é o diretor executivo da Regional Oeste do BNI, naquele lançamento da Ágil, ele foi um dos facilitadores com um tema, né? Então, assim, planejamento, plano de negócios, ideia, né? Ideia, com base no quê? Com base na experiência. Eu atuei por 6 anos, nesses 34, em instituição de ensino privado. Trabalhei na primeira universidade privada do estado de São Paulo, por 6 anos, com cargo executivo, né? Então, administrativo e acadêmico. Então, tive a ideia,
plano de negócios, tudo, tá, gente? Plano de negócio na unha, não é ferramenta, bababá, coisinha fácil que você vai ali, coloca um xizinho, Pega o é fazer Canvas, vai análise. colocando X, Y, né? Não, Esse sim, não, esse não. não. Eu costumo falar isso em sala de aula, é aprender a fazer o plano de negócio na unha para depois usar a ferramenta. É igual dirigir carro. Você não pode dirigir primeiro um carro hidráulico, que depois você não vai aprender a dirigir o mecânico. Você tem que dirigir o mecânico para depois aprender o hidráulico. É mais ou menos o plano de negócios é isso. Então, plano de negócios, planejamento estratégico, muita discussão nesse meu período com pessoas, especialistas, tá? E aí, depois disso, começar a colocar em prática, né? Fazer um teste de aderência, vamos colocar assim, e aí a validação agora. Inauguramos em julho de 2019 e agora estamos validando o produto com muitos conteúdos gratuitos, alguns conteúdos pagos, né? Eu não vou mentir para você, o nosso planejamento estratégico previa conteúdos digitais, online, gravados ou ao vivo, a partir do segundo semestre, mas já estava planejado. A parte de EAD está prevista para o início do ano que vem, também já estava planejado. Só que com essa crise, o que nós estamos fazendo? Antecipando o que é possível. Agora, olha só, tudo isso é possível porque nós planejamos. Putz, é verdade, verdade. Você está falando de EAD, eu também estava com essa ideia, né, do segundo semestre nessa plataforma, e esses dias aqui de quarentena permitiu que eu possa adiantar esse processo, né? Então, é olhar, como você falou, a visão empreendedora, a visão de negócio, o que eu posso fazer dentro desse período que eu tenho. Com as ferramentas que eu tenho no momento que eu estou, o que eu posso fazer? Porque não adianta não, se o Dória abrisse de novo e as empresas. Então, aí você está contando com algo que não está na sua mão. Você não tem o direito, você não tem a competência e você não tem a habilidade para poder fazer o Dória tomar uma decisão. Então, É, nesse ponto, você tem que esquecer essa decisão. O mesmo acontece, né? Uma coisa que eu estou usando aqui para blindar um pouco a minha no fé, vamos contar assim, né? Porque o que acontece? Quando você perde a fé, a crença que você tem de acreditar em alguma coisa, você vai desistir daquilo. Então, o que eu fiz? Esses negócios de relatório, o pessoal fica mandando relatório, né? Quantos casos e tal. Meu, é algo que para mim não agrega. Eu não sou infectologista, eu não tô. Minha esposa tá lá, né? Minha esposa é enfermeira, ela tá no front, eu não. Então isso mais me preocupa do que me ajuda. Se mais me preocupa do que me ajuda e eu não posso agir em cima, eu não posso ser ágil, vamos pensar assim, né? Vou boa, boa. tirar, tiro do meu leque de visão para colocar no meu leque de visão aquilo que está na minha mão que eu possa fazer. Que eu tenha o controle, o domínio, eu gosto de usar essa palavra, o domínio daquela ação. Então, eu posso continuar produzindo, eu posso continuar fazendo lives, conversando mantendo a rede de negócio quente, né? A rede de relacionamento, você como um bom networker sabe que isso é importante. E eu vou aproveitar esse momento para fazer a primeira pergunta que eu devia ter feito, porque o papo ficou tão legal que eu não fiz ela. Né? Você lembra como a gente se conheceu? Eu lembro, eu acho que eu lembro, né? Vamos lá, olha aí, a pergunta agora você me pegou de surpresa. Vamos lá. Me perdoe se eu estiver enganado. Eu já te conhecia de nome, né? Eu participei do BNI, você sabe, como diretor de área, por mais ou menos 1 ano e 2 meses, né? Por questões aí de agenda e consultorias novas que entraram, também uma questão de saúde. Eu tive que dar uma pausa, pedir para sair, né, da diretoria, mas eu te conheci pessoalmente, né, em um evento na Ciesp, na cidade de Osasco, a Ciesp, que fica ali no Piratininga. Eu estava acompanhado até de um parceiro de negócios, que é o Edgar, que você conhece, da IMA Corretora de Seguros, e acabou que lá no Ciesp eu vi, eu tinha visto sua imagem, sua foto em algum lugar, eu falei, ó, esse que é o Vanderlei? Ele falou, esse que é o Vanderlei. E assim, eu tinha ouvido falar de você já, né? Principalmente no meio lá do BNI, que eu frequentava bastante. E eu tinha esse desafio, porque você ainda não fazia parte, né? E muitos, inclusive, a gente aqui é um bate-papo saudável, muitos se viam como concorrente, né? Diga-se. Uhum. E eu fico feliz porque eu também fui um dos que consegui quebrar esse paradigma que não tem isso. Somos parceiros. E lá na Ciesp eu te conheci pessoalmente e dali para cá é essa parceria. Tô errado ou foi isso mesmo? Foi isso mesmo, foi isso. Foi em novembro de 2018.
Novembro de 2018. 22, ó, eu arrisco a dizer que foi 22 de novembro de 2018. Você pode olhar essa data depois. É, isso aí, na rodada de negócios que teve na Ciesp, lá a gente participou junto. Lá teve aquela apresentação, aquele pitch de 30 segundos, lá que todo mundo fez na mesa, Isso. foi muito Naquela bacana. ocasião eu fiz a apresentação, até participei pela Ciesp, eu falei em nome do BNI, você lembra disso? Tive que apresentar Lembro, o lembro, você teve que apresentar para todo o que é mundo lá. engraçado, né, essa questão do network que você brincou aí, falou, mas a rede de contatos é muito importante, porque até hoje eu tenho contatos daquela rodada de negócios, eu tenho contato até hoje com algumas pessoas que a gente troca referências, indicações, parceria, serviços, entendeu? Isso aí, isso aí. E esse momento aqui, né, eu tenho pego um dos erros que eu falo, e depois eu quero saber os erros que você pode enxergar, mas um dos erros fundamentais que acontece no networking, por exemplo, eu participo muito ativamente, né, com a Gaita, até me falou isso também, no LinkedIn, eu utilizo a ferramenta do LinkedIn, até porque eu era do meio corporativo e o LinkedIn sempre é uma ferramenta que a gente utiliza lá. Então, o LinkedIn, o próprio Facebook, o Instagram que eu estou utilizando agora, o YouTube, eu posto vídeo lá também. Além disso, eu tenho aí o WhatsApp, eu uso a versão business do WhatsApp, que aí eu consigo etiquetar as pessoas, né? Então, ó, esse daqui eu etiqueto os que eu falei nos últimos 15 dias, né? Então, daqui a 15 dias eu preciso falar com essa pessoa de novo. E eu tenho um Muito grupo bom. lá, onde que eu vou organizando esse networking. O pessoal fala, cara, mas é assim? Sou, porque o funil serve para tudo, né? O funil de venda serve para tudo. Para relacionamentos pessoais e de negócios. E até falando do BNI, né? Que eu acabei entrando nesse momento aí, através da sua ideia aqui no grupo de Carapicuíba, na equipe de Carapicuíba, é a questão da visibilidade, que é o que a gente aprende lá dentro, né? A visibilidade, você precisa ser visto, ter credibilidade no que você está fazendo e depois isso vai gerar negócios. Então, primeiro eu preciso te conhecer, confiar, e aí sim negócios vão rolar. O E chamado VCR. VCR, isso aí. Visibilidade, credibilidade e resultado. É isso aí. Isso aí, boa, boa. E quando a gente se conheceu, eu estava com um clube de vendas aqui pela Associação Comercial, que tinha essa ideia aí, Exato. que o pessoal achava que era concorrente, mas quem achava que era concorrente porque não conhecia o clube de vendas. Exatamente. Eu não precisei conhecer o clube de vendas para achar desde o início que não existia nenhum tipo de concorrência, e mesmo que houvesse, toda concorrência saudável e ética, ela é bem-vinda. É isso aí, boa, boa. Mas fala aí desses. Eu vou mudar aqui o ponto de luz, porque eu acho que está ficando escuro aqui. Eu vou mudar aqui o ponto de luz só um minutinho, que aí eu. Peraí. Acho que é assim. Aqui. Agora sim, Ronaldo, ficou um pouco mais claro. Aqui tá ficando escuro. Aqui o pessoal fala, pô, tá tudo preto aí, o negão no escuro, agora tá mais claro. Aqui o pessoal pode me ver. Não está tão concentrado aqui que nem percebe. Fala desses erros aí no networking aí, né? Que você aí, por ser um networker profissional, pode dar essa dica aí para quem está nos ouvindo. Erros que a gente não deve cometer aí no networking. Ô, Vanderlei, eu posso fazer uma mescla para você de erros, que na minha visão acho que é importante, né? É aproveitar a tua abertura aí, né? O teu projeto aqui no caso, até para também dar uma dica aí para alguns empresários, empreendedores em relação à crise. Eu vou fazer uma mescla do network com relação a essa crise, tá? O network, claramente, eu vejo assim, hoje existem muitos grupos de empresários, claro, né? O BNI, até eu já participei, você está participando como membro, como diretoria, e é um dos mais fortes, na minha opinião. Eu adoro a metodologia do BNI. Eu costumo brincar assim, a metodologia é a mesma no mundo todo, o que muda são pessoas, né? Então é onde você encontra um clima diferente, uma característica diferente, porque são pessoas. Então cada grupo tem a sua característica por isso. Mas essa questão do relacionamento maduro, relacionamento sério, né? Então isso é muito importante, né? Que o relacionamento seja maduro, realmente seja sério. Você pode ter algum tipo de envolvimento, amizade, ok, mas isso não pode interferir na decisão ali do negócio. Eu acho que você não pode
quebrar isso, você não pode deixar de, como você disse aí, você tem o WhatsApp com o selinho lá do último contato, você controla, isso é importante. Não adianta eu fazer um contato hoje, esquecer a pessoa e só daqui 2 meses eu lembrar que eu precisei de alguma coisa, eu mandar uma mensagem para a pessoa. Então, assim, é manter a rede de relacionamento aquecida, né? Você citou aí do calor da rede, isso é muito importante. Participar de eventos, e nesse momento, participar de eventos online. Vanderlei, tem profissional que antes reclamava que não tinha tempo, que não podia sair da empresa para poder ir a um evento. Agora, com tanto evento online, em todos os horários do dia, tem gente que não consegue ainda achar tempo para participar de um evento online, para se reciclar, para trocar ideias, trocar experiências. Isso tudo está relacionado a networking, praticar networking. Então, assim, negócios e networking, isso está muito junto, está muito relacionado. A gente vai sair com lives pela Ágil agora às quintas-feiras com os facilitadores. Você está convidado para trazer o seu tema de vendas. Nós colocamos às 18 horas para fazer uma tentativa. Por quê? Quando o profissional sai do trabalho, o empresário, não importa, ou ele está no ônibus, ou ele está no trem, no metrô ou de carro, não é isso? E é mais ou menos nesse horário. Então eu quero ver assim, qual vai ser a desculpa? Porque se você está em casa, esse horário era um horário que já estava morto. Então a gente quer fazer um teste, né? Então, assim, eu acho que a dica principal com relação ao network é essa da manutenção da sua rede de contato e você tentar manter realmente um relacionamento maduro, um relacionamento saudável. Isso não quer dizer que não possa ter conflito com o teu parceiro, com a tua... Não é isso. Conflito de ideias diferentes, desde que haja respeito, isso não tem problema nenhum. Mas eu gostaria de dar 2 dicas rápidas aqui também, de erros, né? Relacionado a negócios, inclusive nesse momento de crise. Pessoal, eu lancei uma dica ágil esses dias e eu falei sobre a questão do marketing. Muitas empresas estão simplesmente, não importa, micro, pequena, média ou grande, principalmente as micro e pequenas. Eu entendo que a questão da preocupação do impacto, redução de receita e tal, mas olha só, não dá para ir lá no planejamento orçamentário e fazer um X no marketing, cortou o marketing, acabou o marketing. Não dá. Eu tive casos de clientes que eu também acompanho um pouco isso pelos meus facilitadores, diretores que têm empresas, né? E a empresa que cuida do nosso marketing, a empresária estava falando alguns casos, e eu não compreendi, porque algumas empresas simplesmente cancelaram, riscaram, não fizeram uma negociação para falar assim, vamos dar uma reduzida, o que você sugere? Tira isso aqui que não precisa agora. Porque as empresas, elas têm que continuar fazendo a divulgação, trabalhando o posicionamento da marca, dos produtos, principalmente da marca. O que ela está fazendo em relação aos aspectos sociais nesse momento? O que ela está fazendo para contribuir com a crise? Fala isso também pelo marketing, autoridade para continuar, porque o seu consumidor, você sabe melhor do que eu isso, o seu consumidor, ele continua lá do outro lado. Na hora que acabar a crise, é esse mesmo consumidor que vai comprar de você. Agora, se você apagou a sua lembrança da cabeça dele, desculpa, você vai ter que reconstruir tudo isso de novo e vai sair muito mais caro. Tá? Eu sei que o momento é difícil, o momento financeiro. Eu não estou falando que tem que investir a mesma coisa, mas pelo menos fazer um ajuste, fazer uma adaptação, não simplesmente cortar. E a segunda dica de erro aí que eu gostaria de dar é com relação à tomada de decisão. Muita decisão errada, Vanderlei. Não sou dono da razão, longe de mim, tá? Também erro, mas estou falando com base na minha experiência e com base na escola e dos profissionais que eu tenho próximos de mim. Tomar decisão, principalmente um empresário de micro e pequena, poxa, ou de média e grande também, traz o time estratégico, traz o cara de RH, traz o profissional que faz representação jurídica, traz o contador, se não tem um contador dentro, consulta o contador, fazer a consulta. Agora saiu várias MPs aí, né, de salvação, saiu 2 principais, uma de CLT, uma de autônomo. Leia com carinho, você vai entender 70% talvez, porque não é da nossa área. Consulta o jurídico, coloque esse time em uma reunião online, discute o assunto, pega subsídios, não sai cancelando o contrato de trabalho.
Tem empresas que saem cancelando o contrato de trabalho, tinha 10 dias de quarentena, 12 dias de quarentena, cancelou o contrato. Calma, gente, a sua operação vai ter que voltar. Será que essa é a melhor decisão? Será que às vezes não é melhor você absorver algum impacto também? Poucas empresas, talvez nenhuma, passe ilesa dessa crise sem ter que absorver algum impacto para ela, sem ter que. Não tem como, tá? Então a tomada de decisão assertiva, ela vem com diálogo e consultando as áreas especialistas dentro da empresa. E muitos não estão fazendo isso, o que eu considero um erro. Verdade, verdade. A Cris chegou aí, né? A Cris, que é do Kumon, esteve com a gente aqui falando também, né, como a gente pode cuidar das crianças nesse período, que está em casa. E o que você falou ontem, a gente está falando da Espaço Solução Contabilidade aqui, justamente isso, né? Então, não adianta nada você ter aí, eu tenho um comércio, eu tenho 3 funcionários. A gente fez essa análise ontem, no caso hipotético. Então, pensa aí, a gente tem um comércio com 3 funcionários. Os 3 funcionários agora, eles estão em casa porque o comércio não abre. Uma loja de roupa, certo? Para ficar aqui mais claro. Uma loja de roupa que está 3 funcionários. Abria 8 da manhã, fechava 8 da noite, 3 funcionários para você tocar a loja. Aí o que aconteceu? Desesperou, por causa de um momento aqui, rescindiu o contrato de trabalho. Beleza. Vamos pensar que no pior caso, a gente fica aí no pior cenário, né? E o empreendedor tem que pensar no pior cenário, que só em junho a gente volte a trabalhar. E aí ele está falando, salvei 2 meses aqui, né? Salvei 2 meses de salário. Você não salvou 2 meses de salário. Primeiro que você vai ter que pagar multa, rescisão, juros, férias, 13º, tudo que tá. E você vai ter que pagar isso à vista. Porque o governo, as ações aí vão ser muito duras com essa ação de demissão nesse período aqui. Porque você está jogando pessoas mais gasolina na crise que a gente está tendo. Então, com certeza, as decisões do juiz vão ser muito duras. E aí chegou junho e você precisa abrir a loja às 8 horas da manhã. Como você mandou embora, não tem ninguém para abrir. Você vai ter que abrir a loja. E você também não tem ninguém para fechar. Você vai ter que entrar às 8 da manhã e fechar às 8 da noite. No horário do almoço, você vai ter que colocar a plaquinha, né? Lá, porque não tem ninguém para uma hora do seu almoço. Você vai comer no balcão. Exato. E a experiência? E aí você vai contratar outras pessoas. Outras pessoas vão saber, mas cadê aquelas 3 moças que trabalhavam aqui? Porque era cliente, né? Cadê aquelas 3 moças que trabalhavam? Então, elas saíram porque esse negócio da crise eu mandei embora. Então você dizer que você colocou elas na rua? O que elas estão fazendo agora? Então, e a sua visão, né? Como vai ficar a sua imagem como empresa nisso tudo? Então, são várias análises que têm que ser feitas. Como você falou, precisa de profissionais, precisa de consultorias, de pessoas competentes em sua área para te dar essa projeção e aí sim você tomar uma decisão. Tomar uma decisão no calor, a chance é que você vai fazer coisa errada, né? A chance é alta. A chance é alta. Por isso que eu falo sempre, se você não tem um especialista dentro da sua empresa, você ainda é pequeno, o autônomo, o MEI, o micro, que talvez não tenha uma equipe tão grande, o consultor, o outro autônomo, o outro empresário, o parceiro, negocia com o consultor, paga na volta, paga parcelado, não importa, encontra uma forma, mas você tem razão. Nesse caso mesmo que você citou aí, e a experiência dos profissionais, né, que saíram. Eu fico pensando nessa loja de roupa, que comércio em geral, assim, de atividades não essenciais, são um dos mais prejudicados. Será que pensar em criar oportunidades do tipo trabalhar carteira de clientes e fazer venda por telefone, venda online, muitos não estavam preparados, né? Poucos são comércio eletrônico já, que tem a experiência. Mas assim, será que foram pensados todos esses cenários, né? Menos a variável não controlável que você citou, que é o Estado, né? Agora você falou que essa é incontrolável, é uma variável não controlável, né? Se a gente for fazer a SWOT, a gente coloca ela em ameaça lá não controlável. É verdade, não tem como a gente agir em cima dela, né? E isso é fundamental, ter essa visão é fundamental. Se cercar de especialistas é possível. Tem muita gente que está aí e fala assim, vai ser caro contratar o cara. Como você, ele também está passando por dificuldades, então vai ser flexibilizado, né? Vai ser flexibilizado, porque ele sabe que vai ter impacto. Eu fiz o Manual do Empresário nesse momento. A semana passada eu disponibilizei ele, e vou pôr o link aí para quem está assistindo. O que eu fiz? Eu fiz o que o Estadão fez agora, mas eu fiz semana passada. Eu coloquei 4 categorias de empresas que serão afetadas, né? Então, eu coloquei empresas no vermelho, como aquelas empresas que precisam de multidões, ou para vender ou para entregar. E aí entra supermercado, entra academia, escola. Então,
entrega fisicamente para muitas pessoas, ou ela vende fisicamente para muitas pessoas. Ela vai ter que rever essa sua questão de higiene para mostrar que está combatendo esse momento. Tem um outro cenário de empresa que as pessoas vêm até a empresa. Então, o consultório, o dentista precisa da boca do cliente lá para ele poder entregar. Não tem como fazer isso remotamente, né? Então, ele vai precisar desse contato, ele vai mostrar que ele está diminuindo e cuidando isso. Ele foi menos impactado que a primeira, mas ainda assim é muito impactado, porque a pessoa tem que sair de casa para ir. Ela não vai encontrar uma multidão, mas ela vai ter o contato entre pessoas. Tem o outro, que é aquele que produz, e na produção dele tem contato. Então, o restaurante que está entregando remotamente, ele precisa de 10, 15 pessoas lá para produzir. Sim. A Miriam que entrou, ela também trabalha na área de cervejaria. E aí, por exemplo, lá precisa de muita gente para produzir, a cozinha tem 10, 15 pessoas, como que você está fazendo isso? Como que você mostra para as pessoas que você está fazendo isso de maneira que não vai chegar o contágio lá? E a última ponta... Marketing. Isso é para usar com ferramentas de marketing. E a última ponta, que a gente está aqui, né, que vai ser impactado, mas menos, porque a gente pode entregar sem estar presencial, a gente pode entregar mesmo fisicamente, né, que a gente parece que está um do lado do outro, mas a gente está distante. Né, eu estou em Carapicuíba, você está aí na Ásia, e isso a gente tem a oportunidade de escalar muito. Então, todos eles vão ser impactados, né? Tanto a que está no vermelho, até a que está no verde, né? Azul, amarelo, todos vão ser impactados, mas tem soluções para todas elas. Há soluções. A questão é parar e pensar nas soluções. E para fazer isso, você precisa de especialistas. Não acredito que pensar sozinho nessa solução seja uma boa ação, justamente porque tem a relação emocional com o negócio, né? Exatamente. Ronaldo. E aí, quando a gente pensa emocionalmente nas coisas, muitas vezes a gente não toma uma decisão assertiva. A chance de errar é grande. Beleza. Ronaldo, estamos caminhando aqui para o final já, né? Deixa eu te perguntar mais uma aqui, subindo aqui no nosso cenário. Quem que... Tem uma pergunta que eu já fiz aí pro pessoal, né? Quem que você acha? Você deveria jurar falar da Miriam que entrou aí agora. Quem que você acha que vai sobreviver? Nós vamos sobreviver a esse momento, Ronaldo? Conta aí para Ronaldo Vitória, tem Vitória até no nome, né? Falar que não vai sobreviver é difícil, mas vou perguntar. Não, tem Vitória até no nome. Espero que, né, faça jus aí, mas brincadeira à parte. Wanderlei, logicamente que após essa crise, né, esse isolamento, inclusive, vamos considerar aí no estado de São Paulo que completaremos no dia 22, 30 dias, torcer aí, né, primeiro na questão da saúde, realmente essa pandemia aí dá uma minimizada, pelo menos. Não vou ser tão otimista assim de falar resolver 100%, que não vai resolver, a gente sabe disso, mas dá uma mitigada, a questão aí dos leitos, essa preocupação todas aí com os hospitais, que essa é a grande questão, ao meu ver, né, essa superlotação aí. Imagina a gente ter que chegar ao ponto de ter que escolher, né, quem vive e quem morre, é um negócio caos. Isso para mim, na minha cabeça, isso é o caos. Então, acho que vale o esforço do ficar em casa, respeito, claro, todos aqueles que pensam que não, que tem que ir trabalhar. Em primeiro lugar, a saúde, e depois essa questão aí da economia que a gente resolve. Alguns negócios, depois dessa crise, alguns negócios vão perder muito valor. Não vou falar o que vão acabar, porque acho que fica meio pesado, não tenho bola de cristal, mas vão perder muito valor. Aqueles negócios que eram essencialmente presenciais e que hoje, com a crise, estão, né, tendo que ficar mais ocultos, mais escondidos, talvez esses vão perder muito valor, né? A dificuldade vai ser maior de recuperação, etc. e tal. Mas nós também teremos muitos negócios que virão com força total. Por quê? Porque aprenderam também durante a crise, aprenderam, se reinventaram, geraram oportunidades, descobriram que a tecnologia pode ser a favor, né? Deve ser a favor sempre. Eu conheço N empresas que não tem nada em nuvem, por exemplo, em uma infraestrutura de nuvem, é tudo local, servidor, máquina física, em um tempo que tudo bem, você tem que ter parte dos equipamentos, servidores, suítes, tal, físico, mas não tem como você não estar em nuvem, toda uma praticidade de backup, etc. Então, veja assim, tem empresas que tiveram dificuldade para fazer qualquer coisa de acesso em sistema
Por quê? Porque estava tudo local, não tinha nada em nuvem, não tinha nada que permitisse o remoto. Então, assim, isso vai depender muito do impacto que esses negócios sofreram. Tem negócio que tem potencial para continuar, só que financeiramente não tem condição de absorver esse impacto. Então, vai quebrar por questões financeiras, não por potencial do negócio. Então, vai ter que recomeçar, mas recomeçar é difícil. Eu acho assim, prever e falar, olha, quais vão, né, estão mais sujeitos a acabar é bastante complicado. Eu acho que isso está muito relacionado ao tamanho do impacto e ao tamanho e como você vai conseguir absorver esse impacto. Mas claramente nós teremos aí alguns eventos que são mais prejudicados e outros menos. Eventos, por exemplo, você fala evento, o pessoal que faz festa, que faz casamento, que faz. Você concorda que esse pessoal agora eles estão sofrendo muito, muito, né? E mesmo depois, isso pode ter um aumento de demanda? Pode, mas quantos ainda existirão? Esse é o É, ponto. Quantos ainda existirão? Os que existirem e tiverem preparados, eles vão pegar e aproveitar uma demanda que talvez vai ser muito maior, porque muitas pessoas vão deixar de casar, vão deixar de comemorar um evento específico. Por quê? Porque quer as pessoas juntas, quer os familiares. Esse é só um exemplo. Então, eu acho que respondendo, eu acho que essa questão está muito relacionada ao tamanho do impacto que você vai ter e como você vai absorver esse impacto. É isso que vai refletir lá na frente na sua volta. é verdade, é verdade. Ronaldo, que eu falei com algumas pessoas, ficaram até brava comigo, né? Nessa questão que eu falei, na verdade, não foi a pandemia que vai matar os negócios, né? A pandemia pode ter sido o tiro de misericórdia, porque você já vinha com fluxo de caixa ruim, você já vinha dependendo só de um único canal de vendas. Então, eu precisava abrir a minha loja para vender, eu dependia exclusivamente desse canal, esse canal fechou. E poderia ter sido outra coisa. A rua onde você tem lá a empresa poderia ter sido desapropriada pelo governo e pronto, né? Vai passar lá o monotrilho e acabou. Ia acontecer a mesma coisa com você, se você tivesse fechado a loja, né? Então, eu acho que Perfeito. eu fiz essa analogia ontem, né? A gente está aqui no momento de pit stop, né? E o safety car está rodando. Quem entrar no pit stop agora, o Reginaldo falou isso comigo ontem, foi muito bacana, que a gente foi trocando ideia e a gente chegou nesse consenso. Quem está com o safety car rodando ali na Fórmula 1, você pode entrar no box e vai voltar. Você não vai perder tanta posição, porque ninguém está em alta rotação. Está todo mundo com safety car na pista. Quando o safety car sair, aí você vai ver os carros que realmente têm potência para poder crescer e aproveitar Verdade. esse momento. Mas muitos não vão entrar no pit stop, que eu não vou aprender novas coisas, eu não vou procurar profissionais competentes, vai voltar tudo como era antes. E esses caras vão sair da crise do mesmo jeito que entrou. Só que o mundo mudou depois desse momento. O mundo mudou depois da pandemia. Nós estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial, no meu ponto de vista, que não soltou um Muito, tiro. Wanderlei, muitos profissionais, muitos empresários, antes da crise, como você citou, já vinha antes, já atuavam em um marasmo empresarial, em uma zona de conforto de ideias, de pensamento, de modelo de gestão, tá? E também na questão da capacitação. Poucos se preocupam com a capacitação, com a reciclagem, com a preparação do time ou dele. Então, assim, tudo isso é um conjunto de coisas que agora, como você citou, com a pandemia, que é o tiro de misericórdia, que é não necessariamente a pandemia, o isolamento, né? Porque a questão é não estar preparado para atuar home office, por exemplo, né? Então, esse é o tiro de misericórdia. E eu concordo, o safety car é uma bela metáfora, porque o safety car, ele coloca todo mundo, novamente, tendo alguma chance. Lógico que aqueles que se prepararam, que se capacitaram, que buscaram o conhecimento do seu time e o seu conhecimento, se prepararam em termos de infraestrutura, esses é os que estavam ali na pole, né, na liderança, e na hora do safety car, eles ainda estão ali. Mas que o safety car, ele dá essa segunda chance para todo mundo, para competir por essa liderança, isso eu concordo plenamente. Boa, boa. Ronaldo, tem que agradecer aqui o seu tempo, né? Eu já falei pro pessoal, assim, o dinheiro a gente recupera, então quem quebrou, não esquenta a cabeça, o dinheiro você vai recuperar, porque o dinheiro é possível recuperar, o tempo jamais. Então O tempo aprenda não com é. esse tempo que você tá, use esse tempo com sabedoria, use esse tempo para crescer, para estruturar os processos da sua empresa que você não tem, para conversar com especialistas,
Existem aí diversas lives com diversos especialistas, a própria Ágil vai fazer, onde você pode participar, perguntar. Agradeço aí o convite, vou participar sim com vocês aí na Ágil, a gente firme e forte, parceiros, como já disse para você, né? Você precisa de parceiros tem um monte,